Olá, personas, como vai vocês? Eu sou a Camila, esse aqui é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi a minha maravilhosa experiência trabalhando em telemarketing. Seguinte, eu quero relatar aqui a minha dor. O ano era 2019, num contexto que eu tava precisando de emprego, então veio uma vaga no aplicativo que eu usava. Aí, beleza, tinha vaga tava falando lá, auxiliar administrativo. Beleza, né? Vambora. Fui lá, fiz o processo seletivo, a gente podia escolher entre atendimento ao cliente e auxiliar administrativo. Eram 3 etapas de processo seletivo. Aí, obviamente que eu coloquei auxiliar administrativo, né? Só mais tarde que eu fui descobrir que era só quem tava cursando alguma coisa na área, né? Enfim. E o que acontece? Eles chamam de atendimento ao cliente para poder não falar que é telemarketing. Eu acho que é isso, para poder dar uma romantizada no nome. Eu acho que é isso. Beleza. Aí na terceira etapa ele já jogava a gente na ligação direto, lá no call center. Primeiro, que o call center ficava tipo meio que subterrâneo assim na empresa. Tipo, a galera ali do RH, da administração ficava tudo ali em cima, mas a gente ficava tipo debaixo da terra. Beleza. Não tá beleza, né? Mas enfim. Quando a gente desceu, tipo, quem tava participando do processo seletivo já era aquela barulheira de 200 pessoas falando ao mesmo tempo. Tudo bem, eu consegui fazer uma venda ali no teste, tudo, e foi 3 horas que a gente ficou lá. Eu falei, meu Deus, essa hora não passa, pelo amor de Deus. E eram 6 horas e 20 a jornada de trabalho. Eu ficava pensando, como que esse povo tá aguentando? Porque, tipo, dava 1 hora de trabalho e já tava morrendo. Beleza, passei nessa etapa, fui contratada, tudo certinho. E no caso eu era a teleoperadora ativa, que a gente vai atrás do cliente para oferecer o produto. No caso, eu ofereci empréstimo consignado, que é aquele empréstimo que desconta o valor da sua aposentadoria. E assim, era uma venda um tanto complexa, né? Muitas coisas ali dentro do sistema que a gente teve que aprender. Tudo bem, eles foram ensinando, era um treinamento assim, pelo menos o treinamento era bom, né? Mas pelo menos preparava a gente para ficar ali. Primeiro, eu vou criar tópicos aqui na minha cabeça para poder não ficar muito complexo e eu não me enrolar. Vou falar sobre o trabalho em si. A gente tem um script em que lá tem os momentos certinhos da gente ter que insistir com o cliente. Só que o ruim era você ter que falar a mesma coisa toda hora, a mesma coisa, por total de 6 horas de trabalho, 6 horas. E isso, parece que a gente vai enlouquecer, a gente tem que ficar mudando o script toda hora pra poder, senão a gente fica doido. E eu fazia isso, eu invertia as palavras, eu invertia as frases, eu trocava algumas palavras, eu falava de um modo diferente, senão eu ia ficar doida. E outra coisa, também tinha um script que era sobre objeções, que eram as principais objeções que os clientes mais davam. E de fato, aquilo se encaixava com o modo da ligação. Aí o cliente falava, mas não sei o que, esse valor tá muito baixo, blá 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 blá. Aí você tinha a resposta correta pra você falar. E você não. E eles falam assim, você não pode ficar mudando na ligação, senão o cliente não quer mais. Pois é. Agora passava muito devagar naquele lugar. Nossa. Sobre a gestão da empresa, seguinte, a gente tinha metas para bater. E o que acontece? Teve um momento que eles aumentaram o valor que a gente tinha que fazer por semana, porque antes era um valor por mês. Depois eles diminuíram por semana e dobraram. Aí o que acontece? Você vende mais, você não bate a meta, eles não pagam a comissão pra você, mas eles ganharam em cima de você. É essa a ideia. E aconteceu comigo, tipo, eu já cheguei a vender mais de, acho que 268 mil, eu só recebi referente a 170 mil porque eu não bati a meta no tempo que deveria. E eu ganhei um total de R$ 108, pra vocês verem. E era muita pressão por parte da supervisora, ela gritava todo dia pra gente bater meta, pra gente vender, a gente, olha, sem contar que quando a gente pausava, no sistema a gente tinha que colocar a pausa que a gente tava fazendo, se você ia tomar café, se você ia beber água, se você ia no banheiro, se você ia almoçar, eles tinham que saber o que você tá fazendo, né? E outra coisa, eles faziam feedback com uma planilha gigantesca com vários aspectos que você tá errando. Fulano tá agindo assim, sabe? Não, deixa eu ver como que eu vou explicar. Uma vez fizeram eu escutar minha ligação todinha e falar assim, ó, sabe nesse ponto que você ficou muda? Você poderia ter fechado uma venda.
Eles eram assim, desse jeito. Ficavam comparando sua produção, era uma pressão desgraçada naquele lugar, com todo mundo. Então a gente estipulando de que se a gestão fosse boa, se os clientes fossem legais, ainda assim é um trabalho muito tedioso, muito cansativo, muito desgastante. E também eu e várias outras pessoas, a gente pegava um pedaço de papel e colocava na tela do computador, bem em cima onde apareceu o horário, pra gente não ficar olhando que a hora não tava passando. Sabe, pra gente tirar aquele papel e, nossa, já passou 3 horas, finalmente. Gente, outra coisa, às vezes você ia no banheiro e no banheiro do lado você escutava, tipo, a pessoa se fungando lá, chorando. Gente do céu, quando a pessoa também não era você, né? Porque isso era bem recorrente lá. E tinha uma rotatividade muito grande lá. Às vezes você via, tipo, todas as cadeiras preenchidas, mas passava uma semana, já 3 pessoas já saíam. Algumas eram por demissão, porque eles eram bem rígidos, mas outras elas não aguentavam. De fato, as pessoas, elas não aguentavam ficar lá por muito tempo. Às vezes ficava um mês e já saía. E a supervisora, ela achava que a minha revolta com a empresa estava contagiando as pessoas e que se eu quisesse uma empresa perfeita, que eu fosse procurar. Ela falou, ai gente, a gente tem processo seletivo toda semana. Aí eu pensava comigo, mas se a empresa fosse boa, não ia ter processo seletivo toda semana. E o que era triste, as pessoas tinham que trabalhar doentes. Eles não aceitavam atestado com mais de 2 dias. Se o seu atestado é superior a 2 dias, é demissão. Acabou, não tinha conversa. Eu lembro que, às vezes, a pessoa que senta do lado, às vezes quando você tá conversando, tinha gente que ia com febre, tinha gente que ia no banheiro e voltava a falar, acabei de vomitar. E continuava ali na ligação e não tinha muito o que fazer. E às vezes você ia no banheiro, às vezes só para descansar um pouco, só para você dar uma parada, assim, porque você não pode ficar parado ali com o discador pausado. Não podia, então você tem que ter um pretexto para você estar saindo dali. Eu lembro até uma vez, tipo, que eu fui tirar meu estojo da mochila, né? A gente usa caneta para fazer algumas anotações lá. Aí, uma bolacha estava na frente, eu tirei a bolacha para depois tirar o estojo. Aí a supervisora viu a bolacha em cima da mesa, ela foi muito grossa. Guarda isso daí, não sei o quê. Teve uma vez, gente, que eu cochilei na PA, gente, e com o discador ligado. A supervisora mexeu na minha cadeira, mandando ela cortar. Gente, o que aconteceu? No caso, para vocês entenderem melhor, eu trabalhava e estudava. Eu trabalhava de manhã, estudava à tarde. Aí eu continuava estudando de noite. Eu não tinha aula, mas eu estudava os conteúdos que eu tinha tido. Beleza. E quando era dia de feedback, eu percebia que a supervisora meio que dava uma sondada na gente pra ver quem que tava precisando de emprego, quem queria só juntar uma grana. Porque era meio que uma forma de controle, né? Ver qual vai ser a maneira de explorar determinada pessoa, né? Sobre banheiro, era livre. Porém, você não pode chegar lá e ficar esperando uma pessoa sair. Você tem que chegar e não tem ninguém. É desse jeito. Um total de 20 minutos pro almoço. E não dá tempo de nada. Tinha uma galera que, assim, se não terminar de comer, joga fora porque não vai adiantar. Isso era bem triste. Você tinha que engolir mesmo, não tinha que fazer. Agora, sobre os clientes maravilhosos, né? Tinha muitas ligações que eles já começavam com xingamentos. Eles falavam, já ligou 259 vezes pra gente, não sei o que, a gente não aguenta mais. Só que o que acontece? Quando a gente coloca no nosso sistema pra eles não receberem mais ligações, eles não recebem mais ligações nossas, mas da pessoa que tá do meu lado, às vezes o número dele vai cair pra pessoa do lado e assim por diante. Então a gente não tem muito o que fazer. E a gente, às vezes, o número dele passa pelo call center inteiro e chega em mim, tipo, ele acha que eu sou ocupada, sendo que eu tô falando com ele a primeira vez e é desse jeito. E não só isso, como teve uma vez que um cliente, ele não chegou a ser grosso comigo, mas ele pegou e falou assim, porque o banco tal, ele fez essa sacanagem aqui comigo, ele fez isso e aquilo. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu comecei a chorar. Eu peguei e falei assim, não é a gente responsável por fazer tal procedimento com vocês, a gente só tá aqui pra vender, a gente só oferece produto, se fizeram isso com vocês, foi banco, não foi a gente só tá vendendo. Eu até tentava disfarçar, mas eu acho que o cliente percebeu. Ele pegou, que isso, fica pra uma próxima. Eu percebi que ele ficou com pena, né? Mas, enfim, acontece. Teve uma outra vez que eu tava lá trabalhando normal. Eu fui preencher uma ficha de venda, que é uma coisa que a gente faz todo dia. Eu pegava a caneta pra preencher meu nome, eu não conseguia. Eu chegava com a mão perto da folha, minha mão tremia e eu não conseguia chegar com a mão até a folha. Eu não conseguia escrever meu nome.
Eu tentei preencher outras coisas da ficha, mas eu não conseguia. Eu não sei o que aconteceu. Eu tremia cada vez mais. Eu comecei a chorar bastante. Aí eu fui tentar voltar pra ligação, a pessoa falou alô, eu comecei a chorar e tive que desligar. Eu não conseguia parar. Nossa, aí a moça que dava treinamento, ela chamou pra sentar perto dela ali pra dar uma respirada. Fiquei uns minutos ali pra depois voltar. Mas, nossa, foi difícil, viu? Isso porque, tipo, ninguém tinha sido grosso comigo naquela hora, mas... Eu não sei, eu acho que eu devia... Eu acho que eu devia estar ansiosa. Eu tava ansiosa, não tem outra. Teve muita mudança na minha vida nesse momento, muita. E teve uma outra situação que eu passei mal no meio de uma ligação. Eu tava falando com um cliente normal, tudo. Eu sempre, tipo, desde muito nova eu tenho... Meu coração, ele fica palpitando. Aí eu achei que o que tava acontecendo ali era, tipo, só mais um dia normal. Mas começou a me dar uma tontura tão forte, tudo ficou rodando ali naquele momento. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, meu Deus do céu. Nossa, eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Eu percebi até o cliente, tipo, me chamando ali, moça. Tipo, ele percebeu que tinha alguma coisa de errado. Eu peguei, falei pra supervisora o que tava acontecendo. Ela falou, vê se tem alguém pra poder te buscar. Eu pensei, se a supervisora tô cogitando que eu não esteja aqui produzindo, porque o negócio tá feio. Por fim, eu fiquei no horário de almoço lá junto com a moça que treinava a gente pra dar uma respirada, mas eu não fiquei muito bem no dia, no resto do dia, não. Eu acho que eu deveria ter ido embora. Eu já fui xingada de absolutamente tudo naquele lugar, tudo. Já me mandaram pra vários lugares. Gente, não era fácil. Chega num ponto que, assim, não é que elas não te afetam mais, você simplesmente se acostuma. De repente você fala, próximo. Era desse jeito. E teve também um outro fato, que foi um divisor de águas, que foi uma vez que teve um feedback e a supervisora, ela falou, Camila, eu tô percebendo que você tá meio desanimada hoje e eu tô vendo que isso tá interferindo na sua produção. Aí eu peguei e falei, a minha avó, ela faleceu há 2 dias atrás, né? Aí ela falou assim, mas você não tem que deixar seus problemas pessoais interferirem no seu trabalho, você tem que saber separar as coisas. Aí eu fiquei assim, eu sou só um número, né? Eu sou só uma máquina, só isso mesmo. Foi a partir desse momento que foi meu declínio, né? Eu já consegui bater meta, mantinha uma boa produção, mas a partir dali eu já não tava fazendo mais questão de mais nada, tava trabalhando tudo errado, tudo bem. Eu chegava cedo, eu batia o ponto na hora certa, mas o cliente falou, não quero, tá bom. Eu já não tava mais nem aí, porque, tipo assim, quando ele aceita, a gente pede pra eles enviarem documento, às vezes eles não enviam. E a gente tem que ir atrás do cliente, fazer ele mandar. Se você liga mais de 2 vezes, ele já começa a xingar. Mas você tem que ter esse momento de insistência. Ele dá uma objeção, você pega o caderno e olha lá. Tudo bem que com o tempo a gente decora isso. Mas era tão legal quando acabava a luz ou quando acabava a internet que a gente tinha que ficar parado. Eu gostava de momentos que a gente não tinha como trabalhar, eu adorava. Sério. Outro fato é que às vezes você tá sentado do lado de alguém, você até chega a conversar um pouquinho, faz amizade, não dá muito tempo pra gente conversar porque é uma ligação atrás da outra. E de repente no dia seguinte ela não tava mais lá, é como se ela tivesse evaporado, ninguém sabe de nada, porque eles demitiam sem mais nem menos, era desse jeito. Quando foi se aproximando do final do ano, chegou num ponto que eu não aguentei mais e eu pedi as contas. Tudo bem, eu inventei um motivo qualquer lá, porque sei lá, vai que eu preciso voltar, né, vai saber. Mas eu pensei, não dá mais. E foi um dia tão feliz quando eu pedi demissão, eu passei maquiagem, uma roupinha diferente, nossa. Nossa, foi maravilhoso. Eu saí saltitando daquele lugar, eu me vi livre, graças a Deus. Sabe, era uma coisa totalmente desumana. Se é pra você sujeitar o trabalhador a isso, então pelo menos que dê um salário minimamente decente, porque o nosso salário era um sabugo de milho por mês e comissão de, sei lá, 2 centavos. Era isso. Então, gente, quando vocês receberem uma ligação de um operador de telemarketing, o que vocês fazem? Sejam minimamente educados com a pessoa. Na verdade, às vezes até preferi vocês desligarem na cara do que vir com grosseria. Porque vocês vão aprender a virar gente na marra. Então, personas, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu penso que talvez alguém tenha se identificado com essa experiência maravilhosa.
E comenta aqui embaixo se vocês querem saber mais de alguma experiência trabalhista minha, eu tenho umas histórias interessantes, então comenta aqui embaixo qualquer coisa. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também não se esqueça de curtir esse vídeo. Então, personas, beijinhos e até o próximo vídeo.